Graça, misericórdia e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando continuidade ao podcast semanal. Acabamos o podcast de terça-feira e agora estamos no podcast de quinta-feira. Vamos procurar não ser repetitivos ou prolixos naquilo que nós já falamos. Estamos na 24ª semana do nosso tema Nunca Desista, Prossiga. Como nós sempre falamos e sempre dizemos aos irmãos, aqui com os irmãos, o podcast não é o sermão, é uma ajuda. Pode usar o material, pode usar o que está aí dentro do conteúdo, mas com certeza Deus tem muito a falar ao seu coração. Aqui é apenas um guia, uma referência. Claro, você vai procurar os textos, estudar, ouvir a Deus, a inspiração do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo sobre sua vida. Amém? Muito bem. A nossa agenda da semana, eu não li terça-feira, agora quinta-feira eu leio, né? No dia 20, pastor Joelso, pastora Valdilene prega, pastor Joelso prega, faz o dízimos e oferta. 22 de maio está a pastora Mirlane e pastor Eduardo dirige, Mirlane faz o dízimo, confirme a Adriana. Irmãos, pastora Mirlane está morando do outro lado da cidade, eu sei a dificuldade. Não sei se ela tem transporte, se ela tiver é mais fácil. Se tem a gasolina, faz o L. Preço da gasolina, né? Por favor, confirme com a pastora Mirlane e o pastor Eduardo a possibilidade de estarem na quinta-feira. Domingo pela manhã, nossa EBFD, pastora Loren dirige, 8 da manhã, pastora Loren faz o dízimo. Dia 25, eu prego. Quem dirige aqui não é a pastora Tatiane, me perdoe, pastora Tatiane, eu não troquei, né? Quem vai dirigir, os casais estão dirigindo esse mês, e quem dirige aqui parece que sou eu e Denide. Vamos ver melhor, mas se qualquer coisa a gente programou os ministérios de casais da igreja, está à frente no mês de maio, exclusivo, depois nós voltamos ao normal. E quem faz o dízimo é o pastor MacLeod, André MacLeod. Essa é a nossa agenda. Por favor, se alguém tem impossibilidade, eu vou mandar para todas essas pessoas, inclusive a pastora Valdirene, pastor Joelso, pastor Eduardo, pastora Mirlane. Se você tem alguma impossibilidade, não seja inconsequente de não dar justificativas e não ir. E deixar a programação de balde. Isto é falta de valorizar as coisas de Deus. Nós não somos assim e não devemos agir assim. Se eu não posso, ligo para Adriana. Adriana vai correr atrás e substituir alguém em seu lugar. Mas não deixe ao léu, por favor. Nossa presença, não vou falar de novo, mandei a nossa presença no sábado, se não me falha a memória, para todos os nossos pastores, desde 2024 e 2025, o mês de abril, já os dias do mês de maio, e é visível a ausência de muitos pastores lá, né? Alguns estão na igreja, mas não fazem a presença, mas muitos não estão na igreja. Alguns têm as suas justificativas, explicações, acredito que eu tenho conhecimento, mas tem alguns que não há justificativa, né? Nenhuma, pelo menos até o meu conhecimento, não sei se falou do consolidador. Lembrando, o vermelho são a presença da liderança na EBFD e a média do mês, e a cor preta é a média de presença da liderança nos cultos semanais, e ao domingo é o gráfico onde tem o maior número de pessoas. Olhe, acompanha também, nós mandamos sempre a presença por ministérios, todos os ministérios aqui, isso aqui são todas as pessoas do seu ministério que fazem a presença, por isso você vê o valor maior, né? E aí fica acima da meta, porque mais pessoas participando, inclusive o Ministério Filho de Asaf, muitos estão fazendo a sua presença aqui também. Por isso que você vê esse valor muito mais alto. Tem a nossa reflexão, eu falei aos pastores que agora no mês de junho e julho eu estarei chamando alguns desses pastores ausentes e pastoras para fazer um two-way. Quero perguntar se eles ainda vão continuar no ministério pastoral, não, porque não vem mais para a igreja. Alguns não chamarei porque tem doenças, eu já sei das suas dificuldades, mas aqueles que eu não sei, estarei chamando para uma conversa no gabinete. Eu vou mandar um linkzinho, a pessoa entra lá, marca
dentro da agenda disponível de quinta e terça-feira para conversar comigo. Eu vou atender 2 pessoas por dia, no horário do culto, e a gente vai poder acertar, porque em setembro nós queremos consagrar pessoas que estão vindo ao culto. Não tem vindo a 100%, nem todo mundo tem presença 100%, mas que estão vindo ao culto, participando. Tem gente que nem vem mais, sumiu, eu pelo menos não tenho visto. Acredito que não fazem mais parte nem do ministério, e alguns talvez estejam passando dificuldades, problemas, e a gente quer ouvi-los para ajudá-los. O que a gente não pode é continuar com o pastor ausente da igreja. Aliás, eu vou construir uma nova função dentro do ministério pastoral, que é cargo de pastor emérito. É aqueles que já não podem vir à igreja, mas são membros antigos e amam a obra, amam ajudar a obra, mas não podem estar no culto, tem uma série de dificuldades. Nós colocaremos ele como pastores eméritos. É um nomezinho que depois eu explico um detalhe, mas aqueles que não têm nenhum problema, não vêm, não sei qual motivo, nós gostaríamos de ouvir com muito amor e carinho. Se puder ajudar, aguarde a minha convocação. Maravilhas. Aqueles que vêm ao culto, faça a sua presença, venha para o culto. Não há crescimento e não há atingimento de meta sua e da igreja se você não participar dos cultos, das atividades da igreja, e também não trabalha, não produz para o reino de Deus. Para que haja crescimento real na sua vida, na minha vida e na vida da igreja, eu preciso participar e produzir para o reino de Deus. Sem produzir, sem frutos, não tem como a árvore brotar novas plantas e a perpetuação das. Por isso, venha, faça a sua presença. Eu sempre digo, quando eu chego na igreja, a primeira coisa que eu faço é fazer a presença, exatamente para eu não esquecer, devido às muitas atividades inclusas. Não vou falar das programações, já falei na ministração de terça-feira. Dê uma olhada nas atividades de maio. Acabamos agora a oficina de casais maravilhosa. Já temos aí a Conference em Balo na próxima semana. Na outra semana já temos Congresso de Mulheres e assim outras atividades. Dê uma olhada. Está no boletim também essa mesma agenda. Exatamente para você não ficar alheio e desconhecedor das atividades da igreja. Amém? Então dê uma olhada com carinho a essas atividades. O importante é você participar. O cartaz aqui das 2 programações, em Balo agora na sexta e no sábado. Na base local é da MIPIBAN a atividade. A base da pastora Rosquelli está à frente, né, puxando. E ela me falou ontem que é para pessoas novas, não é para pessoas velhas ou pessoas que querem receber de Deus. Eu, como não sou velho, estou brincando, mas eu estou pagando de algumas pessoas, mandei ela escolher lá as pessoas. Eu estou pagando para eles irem. Daqui a pouco eu vou mandar o Pix do valor das pessoas para participarem e receberem. E também, no final do mês de junho, na outra semana na outra, Congresso de Mulheres. 2 dias, 3 dias, né? Estarão aqui. É final do mês até o dia 1º de junho. Grande atividade para a honra e para a glória do Senhor. Não é só para as mulheres. Também os NEFs, você que é pastor, pastora, líder de NEFs, olha, o seu ministério tem NEFs que não estão inscritos. Por favor, inscreva seu NEF. Nós temos uma meta de 100 NEFs. Nós temos até agora 50. Só lê o QR Code. Perdão, aparece lá uma fichazinha. Você pode escrever o seu NEFs. Aqui está os NEFs. 50 NEFs até agora. Nós temos pelo menos escrito. Acho que tem mais, não sei. Mas se você que não escreveu o seu NEFs, escreva. O Ministério Vivendo o MES está cuidando deste detalhe, né? Ajudando também a gente a concatenar essas informações. Também as atividades do dia de evangelismo, dia do mês, né? Nas bases, que fizemos na igreja de março. Está marcado aqui, não vou repetir de novo. Dia 19/7, na base da Rosquelli, e assim nas outras bases até lá no dia 11/10, na base do ramal do Rio Preto da Eva. Contamos com a sua ajuda, contamos
com a sua participação e com o seu envolvimento nessa obra de Vivendo MES, o ministério do Espírito Santo de Deus. Nosso tema: nunca desista, prossiga tendo a família como um projeto divino, indissolúvel. Esse é o projeto de Deus. E o tema de quinta-feira: nunca desista de seus filhos. Never give up your sons. Nunca desista, nunca. Pastor, meu filho é um drogado, é um ladrão, é um criminoso, mas ele é o seu filho. Ele continua sendo herança do Senhor, promessa de Deus. Não quero aqui minimizar a situação e a emblemática que você vive, mas há muitas maneiras de nunca desistir dos nossos filhos. O pregador vai escolher o caminho que ele quer. Pode frisar em quais são as atitudes de nunca desistir dos nossos filhos. Eu vou para outro caminho, mas uma delas é orar por eles. E sempre que tiver oportunidade trazer-lhes uma palavra de esperança e de promessa de Deus, acreditando que Deus, pela sua palavra e pela ação do Espírito Santo, moldará a sua vida para ele voltar à presença do Senhor. O texto está em Deuteronômio 6, versículos 6 a 7. E estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. E ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e deitando-se e levantando-se aí, a ideia de que nunca pare, mesmo que seu filho não queira saber. Claro que Deus vai lhe dar a sabedoria de trazer sempre uma palavra, mas você nunca, eu nunca, vamos desistir dos nossos filhos. Que o Senhor Jesus abençoe o meu, o seu, o nosso coração ao ler a palavra do Senhor. A mensagem de Deus deve ser parte da vida e não apenas mais um conhecimento. Isto é, os ensinamentos e as revelações que temos de Deus em nossas vidas não é mais uma inclusão do meu modo de viver. É isso que eu estou dizendo. Elas devem não ser apenas um conhecimento, elas devem fazer parte. Eu preciso e precisamos passar para os nossos filhos que Deus não é apenas mais um em sua vida, que Deus é o principal ser para dirigir e abençoar a vida dos nossos filhos, mesmo que eles não queiram entender. A fé deve ser prática, influenciando as decisões e as ações diárias da nossa vida. Isto é, a nossa fé não se torna apenas abstrata, imaginado, apenas pensado, mas ela se torna real, uma prática de conduta que nós tomamos em nossa vida constante, nas mais variadas circunstâncias que possamos enfrentar na vida. Os pais têm a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus aos seus filhos, sempre com o pensamento de preparando-os para uma vida de fé e de obediência. Pelo menos essa é a nossa obrigação como pais, mesmo em circunstâncias adversas. A palavra de Deus deve ser parte da vida da família, familiar não. A vida também pode servir, parte da vida familiar, permeando todos os momentos, todas as fases, todas as ações, todas as decisões da nossa vida. A palavra, as verdades de Deus, a palavra permear deve fazer parte deve estar inserido no nosso modo de viver. Parece que não, mas quando nós passamos isso, percebemos isso nos pequenos detalhes, mesmo que os nossos filhos não queiram seguir ao Senhor. O texto que lemos o texto lendo destaca que estas palavras devem estar no coração dos pais, isto é, no meu, no seu, como fundamento central
e acreditarmos de que esta palavra pode moldar e transformar a vida dos nossos filhos. Embora humanamente olhando parece impossível que haja mudança. Pelo seu estado e condição, acredite, aquilo que para nós é impossível, para Deus é possível. Por isso o agir não é nosso, o agir é de Deus. E devem ser ensinadas continuamente aos nossos filhos, em todos os momentos que pudermos e tivermos oportunidade, desde em casa, até nas viagens, ao deitar, ao levantar, nas pequenas e grandes oportunidades. Os pais são os representantes de Deus na obra de preparar os filhos, tanto para esta vida como para a eternidade. Tudo isso pertence como responsabilidade dos pais. E eu acredito que Deus nos cobrará isso, viu, pais? E aí, pregador, deixa Deus te usar nessa parte. O lar é a primeira escola e os pais os primeiros professores. Isto é a ideia de Deus na formação dos filhos. E isso é de pura e exclusiva responsabilidade de cada pai e de cada mãe em passar isso para os seus filhos. Em Deuteronômio, o livro de Deuteronômio trata esses temas fundamentais da fé, para a fé. E a espiritualidade do povo de Deus. E claro, esse tema não poderia ficar de fora. O tema central está bem expresso na frase do princípio do livro: ouve, ó Israel, se é o chamar. Ouve, ó Israel, Yahvé, nosso Deus é o único Deus, ou o único Yahvé. Portanto, amarás a Yahvé, ou Yahvé, se você quiser chamar, teu Deus, com todo o teu coração, e com toda a tua alma, e com toda a tua força, e com todo. Esse é o princípio de todo o ensinamento que passamos aos nossos filhos. Amar a Deus, servir a Deus e tê-lo sobre todas as coisas. Esses princípios precisam ser passados aos nossos filhos e acreditarmos, nós como pais, de que Deus usará isto para moldar o caráter e a vida dos nossos filhos debaixo das promessas do Senhor. Hoje, pelas nossas falhas diante do Senhor, em educar e formar os nossos filhos no caminho do Senhor, percebemos e sentimos os grandes problemas. Como nós não cumprimos cabal do jeito que Deus gostaria que nós fôssemos na educação dos nossos filhos. Percebemos muitos dos nossos filhos, estou falando de modo geral, não estou falando para ninguém, falhas, e eles cheios de grandes problemas, desde a tenridade, de jovens e adolescentes, porque não querem seguir os caminhos do Senhor, porque nós não ensinamos e não passamos para eles esse princípio. Muitos pais, pelos vários fatores e problemas no âmbito familiar atual, casamentos desestruturados, lares divididos, casamentos errados, dificuldades financeiras, têm quebrado este elo dos pais para os filhos e o seu futuro, ou o futuro deles diante da presença do Senhor, pela falta, pela ausência, pela má educação que nós damos a eles. E como isso faz falta às suas vidas. Lembre-se, Deus tem um projeto para o casamento. Deus é o autor e sustentador do casamento. Por isso ele diz, essas palavras que hoje te ordeno, devem estar em teu coração, em tua vida. Eu preciso crer e trabalhar para que meus filhos sejam educados. Que palavras precisam ser conservadas? Os pais não podem desistir dos seus filhos em nenhum momento.
quando guardamos os princípios de Deus e nossa responsabilidade com Ele, nós aprendemos várias verdades de Deus para a minha vida, para a sua vida e principalmente para a vida dos nossos filhos. Mas nós, como pais, viu, pregador, pregadora, esse caminho que você devemos ter alguns princípios na educação. Primeiro, lutar pelo melhor para os nossos filhos. Isto é, não nos conformarmos com a primeira coisa que apareça. Parece, muitas vezes, que a gente percebe que alguns pais querem se livrar dos seus filhos e querem que eles casem. E saiam de casa da sua responsabilidade, não sei por qual razão. E aí o que aparece, e o primeiro que aparece às vezes é porcaria, é engano, é armadilha, é cilada. E a gente, como pai, não faz nada. Não lutamos para dizer, não, não é este. Parece que já desistimos e entregamos os nossos filhos. Não, lute pelo melhor para os seus filhos. Não lute pelo que você teve. Lute pelo que você não teve para que seus filhos tenham. E para que eu e você sejamos, eles sejam melhores do que eu e você. O que eu não tive, eu quero que as minhas filhas tenham. E esse é o melhor. As decisões que eu tomei erradas, eu não quero que eles tomem e que elas tomem. Segundo, lutem para que eles, seus filhos, se eles serem melhores, ou sejam melhores do que nós fomos. Isto é, eu preciso trabalhar, não para que meu filho seja igual a mim, mas para que ele seja melhor do que eu. Que ele tenha o que eu nunca tive. Que ele chegue aonde eu não cheguei. Isto é trabalhar. Isto que Deus está descrevendo em sua. Terceiro, seremos os seus primeiros guardiões. E devemos ser os seus primeiros protetores. Não podemos largar os nossos filhos. Parece que já desistimos e deixaram ao Deus dar. Não. Quanto eu estiver vida e eles estiverem debaixo do meu teto, eu tenho que ser, eu preciso ser seus primeiros guardiões. Aqueles que estão ao lado dele, mostrando para eles. E aqueles e sermos também os seus protetores. Às vezes, os lobos chegam em nossos filhos. Nós somos os seus guardiões e somos os seus protetores. Defendemos, lutamos contra o lobo para que ele não devore os nossos filhos. Quarto, devemos dar aos nossos filhos, a eles, segurança em todos os níveis. Eu não tenho dúvida que quando nós damos segurança para os nossos filhos, amor, eu não falei aqui de amor, quando damos segurança aos nossos filhos, amor, eles vão pensar e entender que eles precisam construir para eles essas mesmas qualidades que nós temos passado para eles. Eles terão melhor capacidade, a melhor condição de fazer uma boa escolha, porque sabe que os seus pais são guardiões e protetores deles, e eles vão querer a mesma coisa de alguém. E nós daremos a ele essa segurança, essa estabilidade. Aqui em casa, ele vai ter segurança e estabilidade para tomar decisões sem correria, no momento certo, para tomar decisões corretas. Quinto, educaremos todos eles, os nossos filhos, aprendamos a educar os nossos filhos diante do Senhor, acreditando que o Senhor é sempre o melhor. Podemos dar a eles faculdade, doutorado, mestragem, estudo fora, mas a primeira coisa que nós temos que ensinar para os nossos filhos, que o Senhor é o melhor para eles, que eles devem andar, que eles devem ir para a igreja comigo, que eles devem ter ministério na igreja, que eles devem atuar, servir, vendo por mim meu exemplo e o seu exemplo. Isso demonstra, caracteriza da nossa parte como pais, que nós nunca vamos desistir dos nossos filhos, das mais situações ou das situações adversas que podem surgir. Por isso, não desista dos seus filhos. Em nenhum momento, por mais difícil que seja, todo esse processo de educar os filhos. Eu e você precisamos aprender de uma vez por todas que a nossa responsabilidade
é educar os nossos filhos, sendo para eles exemplo prático, não teórico. Não, vai para a igreja, eu fico. Vai orar e eu não oro. Vai servir e eu não sirvo. Não, precisamos ser exemplo prático diante dos olhos do Senhor. Diz o texto que lemos, versículo 7. E as ensinarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, deitado e levantando-se todo o tempo, educando. Não podemos abandoná-los e deixar os nossos filhos. Por fim, não cometa o erro de largar e abandonar os seus filhos, nossos filhos. Não podemos permitir que as ruas, o mundo, o diabo, eduque ou queira educar e formar os nossos filhos, mas que eles sejam educados e formados pelo Senhor Deus. Deus abençoe a sua vida e que Deus lhe use grandemente em sua presença.